Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso culto de adolescentes, todo terceiro domingo do mês. Sejam muito bem-vindos. Antes do louvor começar, eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Romanos 5, versículos 17 ao 19. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Queria convidar o louvor. Seu coração nessa noite. Começar desde o momento em que você entrou a essa casa. Que você esteja sensível à voz do Senhor. A tudo aquilo que Ele tem para você nesta noite. Em nome de Jesus. Que você se coloque sim diante dEle. Como morada, como casa do Altíssimo. Fale isso para o Senhor. Eu quero, Pai. Fique à vontade entre nós, Senhor. Fique à vontade, ó Deus, no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Abra o teu coração. Declare ao Senhor. Sim, ó Deus. Declare. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui. Beijo, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou.
Senhor. Sabemos sim que toda mudança traz dor, mas sabemos, Pai, que aquilo que o Senhor faz é perfeito. Tudo aquilo que o Senhor faz é o melhor para o teu povo. Por isso, em nome de Jesus, fica à vontade entre nós. Faça aquilo, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, consagramos as nossas vidas, o nosso louvor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos adorar esse Deus. Declarar assim: Tu és Pai, Tu és o Deus.
Ele. Se renda a Ele. Se renda aos cuidados do Senhor. Se renda àquilo que Ele tem para a sua vida. E não duvide. Não duvide. Creia somente. Creia. Be
rendemos diante de Ti. Queremos sim, Pai, a cada dia, a cada instante das nossas vidas, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha nos purificar. Venha sim, Pai, fazer de nós vasos de honra no Teu altar. Vasos sim, Pai, que venham se glorificar o nome do Senhor. Que venha fazer diferença onde o Senhor tem nos plantado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso em nós, Senhor. Pra te honrar, pra te agradar. Queremos Deus. E em santidade vou viver em todo tempo, pois no meu tempo renuncio tudo que é impuro. Você está disposto? Renuncio minha carne, renuncio o mundo, sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Todos os cânticos nessa noite têm dito sim o nosso desejo, da vontade do nosso coração em buscar mais ao Senhor, em estar diante dEle, em fazer a vontade dEle. E quão é difícil renunciar a nossa carne, renunciar o nosso eu, a nossa vontade. Mas o que nós precisamos ter a certeza e a convicção: Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos buscar o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Seja criança, jovem, adolescente, adulto, independente da sua idade. Que você busque sim essa santificação. Porque a palavra do Senhor nos diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que esse seja o seu desejo nessa noite. Que seja algo real no seu coração. Pai, me torne algo mais que a neve. Para honrar ao Senhor, para glorificar o Teu nome. Para que em tudo que eu fizer, o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare mais uma vez. Mais que a neve, quero ser pra te honrar, pra te agradar e em santidade vou viver.
Boa noite, queridos. Como é bom poder participar desse momento, desse culto de adoração ao Senhor. Esse momento onde também os jovens e adolescentes são usados por Deus para glorificar esse Deus que é digno, que é santo. Queridos, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero lembrar aos irmãos que estamos em campanha de missões estaduais. E o tema desse ano é Fale em todo o tempo. Fale em todo o tempo. Está aí projetado para que realmente esse tema fique guardado na sua memória. Podemos falar juntos então? Fale em todo o tempo. Mais uma vez, agora bem forte. Fale em todo o tempo. Queridos, todo o tempo é tempo de falar de Jesus. Em todo o tempo precisamos falar do Senhor Jesus. E a nossa divisa está lá em Atos, capítulo 18, versículo de número 9. E o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Não fique calado. Foi o que Deus falou com Paulo, o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que Ele também está falando conosco nesse tempo, nesses dias, para que você e eu continue falando de Jesus. Ainda mais no nosso contexto, querido. É o tempo de falar de Jesus, levar a mensagem do Evangelho. Eu e você temos essa oportunidade de fazer isso. Podemos fazer isso de 3 formas, queridos, que é indo, compartilhando o Evangelho, como está aí nos boletins. Os jovens e adolescentes fizeram isso no início desse ano em várias cidades, compartilharam o Evangelho com várias pessoas. Podemos também contribuir para que esses jovens e também os missionários tenham sustento, tenham oportunidade de falar de Jesus, condições de ir em outras cidades falar de Jesus. E também podemos orar ao Senhor, para que o Senhor continue abrindo as portas, enviando mais pessoas para falarem de Jesus. Queridos, esse é o tempo. E você se envolva nessa campanha. E ainda a nossa igreja tem um desafio de a cada culto, pelo menos 10 irmãos estarem ofertando R$20 para missões. Você pode sim ofertar outros valores, tá? Pode ficar à vontade. Então, esse é o desafio da nossa igreja. Tá bom? Você pode também ofertar pelo aplicativo do seu celular. A igreja tem um Pix, que é o CNPJ, que está projetado aí ao 71276-547-000162. Esta é a chave Pix da igreja. Você também pode fazer a sua contribuição através aí da chave Pix. Também nos envelopes aí no banco tem um QR Code que você pode fazer aí pelo seu celular. Tá bom? Samuel estará tocando e você estará em liberdade para entregar no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Bem, vamos orar, queridos. Quero convidar aqui as crianças também para orarmos por elas. Crianças, podem vir para consagrarmos também a vida de todas elas aí no altar do Senhor. Nós vamos orar. Isso.
estender uma de suas mãos aqui para abençoarmos as nossas crianças. Pai, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Pai, pelas portas abertas, pela oportunidade de contribuir para a Tua obra, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado. Queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas aqui entregues, ó Deus. Também as ofertas e missões, ó Pai, sustenta os missionários, ó Deus, que outras pessoas possam ouvir falar do Senhor, ó Deus, receber a salvação das almas, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, continue, ó Pai, prosperando a vida de todos aqui. Abençoe também todas as crianças aqui presentes, ó Deus. Obrigado pela vida delas, derrama sobre elas a Tua graça, que elas continuem crescendo, ó Deus, saudáveis, conhecendo mais e mais do Senhor. Abençoe os pais, abençoe cada família que é apresentada. Ó Deus, nesse momento em que elas terão uma atividade voltada para elas, ó Deus, ilumina a mente delas, usa também Tuas servas, ó Pai, que estarão ali, ó Deus, falando do Senhor a elas. Muito obrigado, queremos consagrá-las ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra. Boa noite novamente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vem ministrar a palavra para a gente. É uma tia de uma amiga muito querida minha, foi convidada, ela veio da Batista Filadélfia. Eu queria convidar o pastor Franco para estar orando. Que bom, está aqui a Ana Amélia, de Filadélfia, pastor Marcinho. Que bom. Se vem de lá, é coisa boa. E eu creio que melhor ainda porque virá uma mensagem do trono, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então nós vamos orar. E já quero agradecer aqui em nome da igreja e dessa meninada bonita que você vai observar daqui a pouco, a sua presença aqui. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Tua filha ao Senhor e pedimos a Deus que tudo aquilo que o Senhor permitiu entrar na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que o Senhor iluminou ela nesses dias, nesse tempo, que aprove ao Senhor que ela trouxesse a nós nesta noite, seja poderosamente transmitido, a Deus, às nossas mentes e aos nossos corações. Tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja decodificando a Tua palavra para nós, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferente de como entramos, e com uma nova postura para a glória do Teu nome. Toma conta da Tua filha, da família dela, toma conta, Deus, ali da Igreja Batista Filadélfia, que o Senhor possa continuar abençoando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, boa noite. A paz do Senhor. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, trazendo a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu me chamo Ana Amélia, muitos me chamam de Ana. Sou da igreja, né, como o pastor disse, eu sou da Igreja Batista Filadélfia, pastor Marcílio. Trago um abraço do pastor. Quando eu disse que viria aqui, eu mando um abraço para os pastores de lá, para a igreja, e é um motivo de muita alegria. Hoje eu estou muito feliz porque as minhas sobrinhas estão aqui comigo. Normalmente quando eu estou ministrando, eu sempre vou e quase não tenho alguém da minha família, mas dessa vez elas estão aqui, são lindas e maravilhosas. Elas vão querer me matar porque eu estou citando. A minha irmã também, a Miriam, cadê a Miriam? Lá no cantinho. Então é muito bom, poder trazer a palavra do Senhor. É muito bom nós estarmos em um ambiente tão propício para a presença do Senhor como este. Deus já falou através dos louvores e eu tenho certeza que Ele vai ministrar o nosso coração através da palavra. Eu trabalho na área da saúde emocional, eu sou psicanalista,
E quando Deus ativou o ministério, quando eu entrei para a área da saúde emocional, Deus ativou simultaneamente o ministério na minha vida. Então, todos os lugares por onde eu passo a primeira vez, eu sempre faço questão de falar sobre isso, fazer menção sobre isso, porque é um ministério muito específico, onde o Senhor me levou para cuidar de almas e eu sabia que não era apenas uma profissão, era um ambiente propício para curar feridas, almas, entendendo que o maior campo de batalha, onde o inimigo das nossas almas atua, principalmente nesse tempo, é a nossa mente. Então, eu gostaria de ministrar hoje sobre o tema Uma Vida com Deus, mas durante a mensagem, irmãos, algumas vezes o Espírito Santo ele vem falando no meu coração sobre situações que eu tenho visto e ouvido durante o período, né, em que eu trabalho e que eu vejo a fragilidade de nós enquanto seres humanos, seja jovem, seja adulto, seja criança. O Espírito Santo vai mostrando ali algumas áreas de fragilidade na nossa mente que nos torna muito vulneráveis para que o inimigo atue e nos impeça de viver uma vida com Deus, que é o tema da mensagem. Uma vida com um propósito, para viver o propósito de Deus, né, aos nossos corações. Irmã Carmen, estou vendo a senhora, que bênção, muito querida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e eu gostaria de ler com vocês do verso 1 ao 13. Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele a quem eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estão todos os seus filhos aqui? Os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém. Feche os seus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada. Espírito Santo, nós te convidamos, fica à vontade neste lugar. Deus, que em nome de Jesus,
que todos os grilhões que aprisionam de alguma forma a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, que nos impeçam de ouvir e entender o que o Senhor tem a nos revelar através da Tua palavra, que sejam, ó Deus, destruídos. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração e que nós sejamos transformados, ó Pai, pela renovação do nosso entendimento, para a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa mensagem é uma mensagem que eu gosto muito, principalmente para um tema onde o culto está na direção dos jovens, porque quando Davi ele foi chamado, ele era um jovem, aproximadamente 15 a 17 anos, quando ele foi chamado e recebeu essa unção. Ele estava lá ungindo, ou melhor, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando o Senhor tinha um chamado específico. Hoje eu estou falando para jovens, estou falando para homens, mulheres, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração de uma maneira muito específica. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele também estava sujeito a paixões, a erros e falhas, como nós vemos na Bíblia, que no momento em que ele se deixou ser conduzido pela própria vontade, ele cometeu um dos piores erros da sua vida, caiu no pecado e adultério, sofreu, a sua família sofreu, a sua casa sofreu, a sua geração sofreu, no momento em que ele deixou de ser movido por aquilo que Deus tinha para a vida dele e viveu aquilo que ele gostaria. E quando a Lorimar estava ministrando aqui, diversas vezes ela falou sobre isso, sobre viver o melhor que Deus tem. Que às vezes as mudanças nas nossas vidas, elas não são muito confortáveis, no entanto, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. A gente não entende, né? Às vezes nós temos, e aqui vocês me permitam fazer algumas citações do meu ambiente de trabalho, de situações que eu vejo. Às vezes, quando eu atendo alguns pacientes, eu vejo nos mapeamentos cerebrais que muitas pessoas trazem características de uma inflexibilidade mental. Como é que isso funciona? Gente, todas as vezes que eu vou fazer o mapeamento cerebral de um paciente, ele chega lá no consultório, a gente coloca o mapeamento por neurofeedback, com eletroencefalograma, a gente conecta os eletrodos no couro cabeludo, e nós vamos fazendo algumas etapas para mapear o cérebro daquele paciente. Depois sai o relatório, e quando sai o relatório, nós vamos entender como que funciona a dinâmica da mente daquele paciente. A gente vai analisar ali as ondas cerebrais. E como que são? Tem ondas de frequência lenta, que são aquelas ondas que me deixam viajando na maionese. Sabe quando alguém está falando, a gente está olhando, mas a cabeça está em outro lugar? Então, são as ondas de baixa frequência, as ondas lentas. Onda delta, por exemplo, é uma onda de frequência lenta. Então, tem pessoas que têm excesso de ondas lentas na região frontal, isso faz com que elas tenham dificuldade de foco e concentração. Outras têm as ondas de frequência média, que são ondas que me deixam no estado do presente. Eu estou aqui, não estou sofrendo com o futuro, nem pensando no passado, eu estou no presente. Estou tranquila, se precisar de sair correndo, eu saio. Mas, eu estou tranquila. As ondas de frequência média, onda alfa, por exemplo. Essa onda a gente costuma dizer que está em falta no mercado, a onda da tranquilidade. E nós temos as ondas hipervigilantes, as ondas de frequência rápida, que são as ondas beta rápido, por exemplo. São ondas que me deixam em estado de hipervigilância e medo. Pessoas que têm excesso dessas ondas, elas ficam no estado de hipervigilância. Elas ficam em alerta. Sabe aquelas pessoas que o cérebro é hiperativo, que as pessoas falam tão rápido que às vezes a boca não consegue acompanhar o que o cérebro está processando? Pessoas que são extremamente agitadas, não param, pensa numa coisa, pensa em outra, excesso de ondas rápidas. E a comunicação entre essas ondas, às vezes, o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, essas ondas se comunicam de uma maneira muito coerente. Eu vou resumir aqui para vocês entenderem. E quando eu tenho essa hipercoerência na comunicação entre os dois hemisférios do cérebro, eu tenho uma inflexibilidade. Então, tem pacientes que têm essa hipercoerência e têm inflexibilidade mental, teimosia. Sabe aquela pessoa que às vezes é teimosa? Que tem dificuldade, e toda a inflexibilidade, toda a rigidez nos coloca vulneráveis a quebrar. Se eu pego uma caneta e vou tentar dobrar ela, o que vai acontecer? Ela vai quebrar, porque ela é inflexível. Então, essa inflexibilidade, muitas vezes,
ela nos coloca em posição de autossabotagem. Por que eu estou dizendo isso? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele estava disposto a viver aquilo que Deus queria. Só que para estar disposto a viver uma vida com Deus, nós temos que cuidar dessa inflexibilidade que às vezes nós temos. Porque nós colocamos algumas coisas, desejos e planos no nosso coração e queremos, Senhor, eu quero isso. Às vezes nem falamos com o Senhor, né? Eu tenho vontade de fazer medicina, eu tenho vontade de fazer arquitetura, direito, engenharia, seja lá qual for a profissão. Colocamos aquilo na nossa mente, não perguntamos ao Senhor se é da vontade dEle. E quando nós temos que mudar alguma situação na nossa vida, entramos em angústia e sofrimento, porque muitas vezes somos inflexíveis. E Davi, ele era flexível, ele estava lá cuidando das ovelhas no pasto, e de repente o Senhor olhou para ele, o Senhor viu, sabia que ele era novo, o menor da casa do seu pai, e disse, é ele que eu quero, como rei. E quando Deus disse para Samuel, olha Samuel, vai lá para a casa de Jessé, porque você vai ficar sofrendo até quando por causa de Saul? Eu já rejeitei Saul, não é um rei segundo o meu coração, porque Saul quer fazer as coisas do jeito que ele gostaria. Ele sacrificou quando na verdade não era o papel dele. Ele colocou a mão onde não deveria colocar, ele tentou resolver aquilo que não era para ele. Então Saul, ele estava tentando administrar as coisas do próprio jeito, e o Senhor disse, não, eu vou ungir um novo rei, e esse novo rei não é do jeito que você imagina, Samuel. Porque aqui, queridos, eu quero entrar num outro tópico. Muitas vezes nós temos uma tendência cientificamente comprovada a fazer uma leitura e tirar uma conclusão sobre uma pessoa nos 4 primeiros segundos que a gente olha para ela. Sabe? 4 primeiros segundos que a gente olha para uma pessoa, nós começamos a gerar um conceito prévio sobre aquela pessoa, um preconceito, né? Só que Deus, ele não vê assim. Então, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé e teve aquela missão de ungir um novo rei, veio o primeiro filho de Jessé, e Samuel, no coração dele, com certeza vai ser. Era bonito, alto, forte, mas o Senhor já logo disse para ele, olha Samuel, não é como você vê, não é aquilo que os seus olhos veem que significa que é o que eu quero para a sua vida, não é aquilo que você entende humanamente falando que é o que eu tenho para você. O homem vê o que está do lado de fora, mas eu, Senhor, vejo o que está do lado de dentro. Sabe, queridos? O Senhor olhou para Davi, o que eu mais acho lindo em Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha uma autoconfiança, não porque ele era soberbo, mas porque ele sabia que era o Deus que governava a vida dele. Muitas vezes nós carregamos com a gente complexos de inferioridade, né? Às vezes nós temos uma auto-rejeição, um comportamento, sabe, autossabotador, porque nós não sabemos quem realmente nós somos aos olhos de Deus. Eu me lembro, vou dar um testemunho rápido aqui, eu vim de uma família muito simples. Meu pai é um homem muito simples, ele vende, de repente vocês já até viram, meu pai é bem famoso na cidade. Meu pai, ele sai por aí vendendo as colheres de alumínio dele, batendo uma colherzinha na outra, de mochilinha assim nas costas. A minha mãe, ela lavava roupa para os outros, nós somos 7 filhas, fomos criadas num bairro de Santa Helena. E eu lembro que uma vez, eu trabalhei durante muitos anos, com 12 anos de idade comecei a trabalhar, e eu fui para uma lojinha lá no Santa Helena, comecei a trabalhar, e fiquei lá mais ou menos uns 7 anos. Quando eu estava caminhando, né, eu fiquei lá uns 5 anos, 5, 6 anos. Quando eu estava caminhando para os 17 anos de idade, eu estava no ponto de ônibus, que eu tinha sido transferida para uma outra loja lá no Jardim Pérola. Eu lembro que eu parei, eu trabalhava todo sábado até mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. Eu parei no ponto de ônibus, esperando o ônibus vir, e eu falei com Deus no meu coração. Eu falei assim, Senhor, eu gostaria de um trabalho que eu pudesse trabalhar de segunda a sexta, sentada no ar-condicionado. Eu pensei que estava pedindo muito, né? Mas eu só pensei, eu nem falei. E os anos se passaram. Quando eu fiz 18,
para 19, surgiu a oportunidade de trabalhar numa companhia aérea americana. A empresa chama American Airlines. E eu lembro que quando surgiu aquela oportunidade, eu falei assim, eu vou deixar meu currículo. Só que aquela voz da autossabotagem, porque às vezes a gente tem uma dinâmica cerebral autossabotadora, e isso quando a gente faz um relatório, a gente percebe isso também, quando a gente tem uma mente que tem essa tendência, aquele pensamento sabotador veio e aquela voz, sabe, do inimigo também, que muitas vezes trabalha na nossa mente. Lembra que eu falei que a nossa mente é um campo de batalha? E aí veio aquela voz de um complexo de inferioridade dizendo assim, você vai deixar um currículo numa companhia aérea americana, você não fala nem how are you. Gente, eu não falava nem how are you em inglês. Mas eu pensei, Deus, eu nasci no lar evangélico, graças a Deus, nunca me desviei, sempre servindo ao Senhor. E no meu coração eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o Senhor quiser, o Senhor abre essa porta para mim. E eu fui e deixei meu currículo. Eu cheguei e falei assim, olha, eu fiquei sabendo que está precisando de alguém para trabalhar aqui. Tá? Eu deixei meu currículo, gente, e eu orei durante 6 meses. Eu orava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas depois de 6 meses, eles me chamaram. E a supervisora disse para mim assim, ô Ana, nós demoramos a decidir entre o seu currículo, porque meu currículo não tinha nenhuma experiência, porque eu trabalhei sem carteira assinada até os meus 16, até os meus 17. Quando eu fiz 17, eu trabalhei numa agência, mas lá eles assinaram a minha carteira como serviços gerais. Então a única experiência que eu tinha no meu currículo era 8 meses de carteira assinada com experiência em serviços gerais. E coloquei meu currículo numa companhia aérea americana, que é uma das maiores do mundo. E eu me lembro que eles disseram para mim assim, nós demoramos a decidir, inclusive nós estávamos em dúvida entre você e uma outra menina que tem formação em turismo. A outra menina falava, acho que 2, além do português, mais uns 2 idiomas, formada em turismo. Gente, com toda a probabilidade de conseguir aquela vaga. Mas eu lembro que aquela supervisora, ela falou para mim assim, olha, mas nós decidimos acreditar em você e te dar essa oportunidade. Eu sabia que era o Senhor. E quando eu cheguei para deixar o meu currículo lá, a primeira coisa que eu observei, que todo mundo trabalhava sentado e que tinha ar-condicionado. E depois eu perguntei assim, vocês trabalham todos os dias até sábado? Não, é de segunda a sexta. Eu falei, é aqui. E eu orei. E o Senhor abriu a porta, eles disseram para mim assim, você vai trabalhar, né? Nós vamos pagar um curso de inglês para você. Se você quiser, aplica o seu visto americano, nós vamos escrever uma carta dizendo que você trabalha na nossa empresa e você pode viajar todo ano com direito a acompanhante e não precisa pagar nada. Ô gente, eu me lembro. Todo ano eles perguntavam para mim, Ana, e aí, você vai para onde esse ano passar férias? Eu vou para Miami. Gente, eu fiquei muito chique. E aí eu me lembro que um dia, atravessando uma ponte lá em Miami, eu falei assim, Senhor, eu achei que eu estava pedindo muito, dizendo que eu queria um emprego de segunda a sexta, sentado no ar-condicionado. E olha o que o Senhor fez. O Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. Filha, os meus planos são maiores que os seus. Aleluia. Os meus sonhos são maiores do que os seus. Então, queridos, às vezes nós temos um comportamento sabotador e quando olhamos para a nossa vida, para a nossa condição, para a nossa história, muitas vezes o inimigo das nossas almas quer nos fazer acreditar que a gente não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. E é tão interessante que quando eu olho para a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma vida com Deus, quando ele foi ungido como rei, e ele, depois dessa unção que ele recebeu da parte do Senhor, ele começou a vencer grandes desafios na sua vida. Ele começou a vencer os gigantes. E quando ele foi vencer Golias, analisando toda a história bíblica, o Espírito Santo um dia disse ao meu coração, quando Davi, ele vira para Saul e fala, olha, meu rei, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, o leão veio e eu destruí o leão. E vieram os ursos também para atacar as ovelhas, e eu também destruí aqueles ursos. O mesmo Deus que me fez destruir os ursos e os leões, ele me dará a vitória e esse gigante vai ser destruído.
Sabe, Davi, ele não se achava, ele não tinha uma soberba no coração, ele não achava que ele podia, mas ele sabia que o Deus que trabalhava através da vida dele faria com que ele fosse mais do que vencedor em todas as situações da vida dele. Então, uma vida com Deus nos faz saber quem realmente a gente é em Deus e vencer os maiores desafios e viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver nessa terra. Às vezes, querido, nós temos alguns desejos e sonhos. Eu nunca pensei em ir para a área da saúde emocional, isso não é um desejo do meu coração. Mas o Senhor, através de situações da minha vida, Ele foi me condicionando e me levando circunstâncias que em alguns momentos pareciam que iam me matar emocionalmente. Era Deus usando essas circunstâncias para me conduzir ao propósito que Ele tinha na minha vida. E aí, de repente, quando eu me vi, eu estava na área da saúde emocional. Por que eu queria ser psicanalista? Não, porque o Senhor queria me usar através da psicanálise. Então, eu sempre digo, por onde eu passo, eu sou uma serva do Senhor, travestida de psicanalista. Né? Então, hoje, o que você gostaria de ser? Estou falando para jovens aqui que estão estudando, que querem seguir carreira, não sei qual. Mas o que você quer? Você já parou para perguntar ao Senhor se realmente é o que Deus quer? Porque Deus, Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele coloca no nosso coração desejo e Ele também trabalha para que aquele desejo se realize. Tem uma passagem muito linda, a história de Ana, né? Quando ela desejava muito um filho, a palavra de Deus fala que o Senhor cerrou a madre de Ana. Foi Ele quem fechou a madre e impediu que ela tivesse filho. E Ana orava pedindo a Deus um filho. Senhor, eu quero um filho. Ela era amargurada de espírito, sofria, era triste porque ela queria muito ter um filho e ela não conseguia tocar o coração de Deus e alcançar esse milagre. Mas um dia ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E aí Deus ele moveu os céus a favor de Ana, abriu a madre dela. Sabe, queridos, que o Senhor ministra no nosso coração nesta noite. Uma vida com Deus nos faz entender que mais do que a nossa vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que tudo que a gente quer tem que ser devolvido para Ele. Se você quer fazer um curso, seja qual for, só para satisfazer um desejo pessoal, pode ser que Deus permita. Mas às vezes você vai ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, mas não vai ser realizado. Porque o propósito nas nossas vidas, ele se cumpre quando ele está alinhado com a vontade de Deus. Se você quer fazer um curso, né, de medicina, você precisa entender que qual tipo de médico você vai ser ali dentro onde você estiver trabalhando. Será que Deus vai poder confiar nas suas mãos uma vida? Será que você vai ser instrumento dele como médico, como engenheiro, como arquiteto, como dona de casa, como mãe, como pai? Estou falando para pais e mães aqui também. Será que você vai ser um bom sacerdote do lar? Será que você vai ser uma figura que vai inspirar o seu filho? E agora eu gostaria de voltar um pouco para os pais que estão presentes. Né? A figura paterna e materna é extremamente importante na vida de um indivíduo. Hoje nós temos algumas neuroses na vida adulta, neuroses de angústia, como por exemplo a ansiedade, a depressão, que está acometendo muitas pessoas, e nós entendemos que às vezes é reflexo reprimido e recalcado lá na infância. Uma ausência de pai, uma ausência de mãe. O primeiro espelho que um filho se vê é no olhar do pai e da mãe. Eu me lembro que eu atendendo uma menininha de 6 aninhos, né, eu perguntei para ela, para poder entender quem era o pai na mente dela, né, nos olhos dela. Eu perguntei para ela assim, se você tivesse uma varinha mágica e pudesse transformar o seu pai em alguma coisa, o que ele seria? Ela falou para mim assim, ele seria um leão. Um leão. Por quê? Símbolo de força. Eu falei, e sua mãe? Ela falou, a minha mãe seria uma flor. Símbolo de fragilidade. Né? E as mães, aos olhos dos filhos, embora uma vez um menininho disse assim, a minha mãe seria uma formiga. Eu falei, uma formiga? Mas por quê? Porque as formigas são frágeis, mas elas também são fortes, tia. A formiga, às vezes, ela carrega um alimento muito grande nas costas dela para poder ajudar a sustentar toda a família. Olha que lindo, gente. E eu perguntei para aquela menininha que falou que o
pai seria um leão e a mãe seria uma flor. Eu falei, e a sua irmãzinha seria o quê? A minha irmãzinha seria um jacaré. Porque a irmã era símbolo de ameaça para ela. A irmãzinha dela, ela era filha única e de repente a irmã chegou tomando o lugar dela. Né? Então, queridos, você é fundamental na vida do seu filho. O seu olhar sobre o seu filho vai ser o primeiro espelho onde ele vai se enxergar. Se você olha para o seu filho com um olhar de muita fragilidade, uma super proteção, ele não vai se sentir confiante, pode se tornar um adulto, às vezes, inseguro. Né? Agora, também, por outro lado, se você não dá atenção nenhuma, ele também pode se tornar um adulto inseguro. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava maquiando no banheiro, a janela do banheiro estava aberta, e eu ouvi um vizinho, um menininho, que deve ter um aninho e pouco, 2 aninhos no máximo, e ele falava assim, parecia que tinha muita gente em volta dele, eu só ouvi ele falando assim, papai, me ajuda, papai, eu preciso da sua ajuda. Então ele falava, pai, eu preciso da sua... Tinha muita gente em volta, mas ele queria a ajuda do pai. A figura do pai e da mãe é fundamental na formação do caráter e da identidade do filho, até na sexualidade, queridos. Né? Isso é muito importante. Quero fazer uma citação aqui com muito respeito. Eu me lembro de um caso clínico que eu ouvi, um paciente de mais ou menos 14 anos, ele disse para mim assim, Ana, o pai era um pai extremamente ríspido, grosseiro, um homem que dava pouco afeto para ele e agredia a mãe fisicamente, verbalmente. E eu me lembro que esse adolescente disse para mim assim, eu senti muita vontade de morrer, queria me joguei de frente de um carro, mas eu não consegui me matar. E eu perguntei para ele assim, mas você realmente queria morrer? Ele falou para mim assim, olha, Ana, 10% queria viver, 90% queria morrer. Eu perguntei, mas esses 10% queria viver por quê? Só para ver se meu pai ia chorar. E eu falei assim, o seu relacionamento com seu pai não é bom? Ele falou para mim, não, meu relacionamento com meu pai não é bom. O meu pai, ele sempre me rejeitou, ele não me aceita do jeito que eu sou. Esse adolescente, ele tinha se apegado muito à figura da mãe, à figura feminina, né? E tinha uma ligação muito afetiva com a mãe. E uma das coisas que ele me disse que me impactou, né, o Espírito Santo me incomoda para falar para vocês, foi o seguinte, esse adolescente, ele disse para mim assim, Ana, meu pai um dia gritou comigo e disse, vira homem, rapaz, vira homem, rapaz. E eu falei para ele assim, o que você respondeu? Ele disse, eu falei para o meu pai, se for para ser um homem como você, eu prefiro ser uma mulher como a minha mãe. E nesse momento de fragilidade emocional e psíquica, porque a estrutura de cada um de nós enquanto indivíduo, a nossa estrutura é social, biológica, psíquica e espiritual. A nossa estrutura é social, nós somos atravessados pela vida, pela sociedade, pelo pai, pela mãe, que é a primeira sociedade que nós convivemos, pela escola, pela igreja. A nossa estrutura ela é formada por uma questão biológica, às vezes nós somos biologicamente programados para uma ansiedade. A nossa estrutura ela é psíquica, traumas conduzem o nosso comportamento também, às vezes temos muitos traumas registrados na nossa estrutura psicológica e também somos influenciados por uma questão espiritual. E quando nós temos uma fragilidade emocional, nos tornamos presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Essa fala mesmo desse adolescente dizendo, se for para ser um homem como meu pai, eu prefiro ser uma mulher como a minha mãe, ele estava dizendo o quê? Eu prefiro me inspirar na figura materna, e às vezes o inimigo ele aproveita dessas situações para trazer tantos conflitos na mente dos nossos jovens nos tempos de hoje. Então, queridos, eu estou dizendo isso porque eu não estou falando só com jovens aqui, eu estou falando com pai e com mãe também. O seu relacionamento com o seu filho, essa aproximação, essa conversa, sabe? Dizer para ele o quanto ele é importante, o quanto você precisa também aprender com ele, porque os pais aprendem com os filhos com os pais. E como uma família, nós aprendemos a ter uma vida com Deus, né? E uma vida com Deus requer muitas vezes flexibilidade. Como eu disse no início, eu preciso ser flexível, eu não posso ser extremamente rígido. Em que sentido, gente? Rigidez no sentido de não dar direito do meu pai falar, da minha mãe falar, não dar direito do meu filho falar. A comunicação é extremamente importante. E Davi, voltando para dentro desse contexto aqui,
Davi, ele começou a vencer, depois que ele recebeu essa unção, o Espírito Santo de Deus se apoderou. É porque Davi, ele era autossuficiente, ele era forte, era treinado na guerra? Não. Inclusive, Saul disse para ele, falou, olha, Davi, você é moço, é jovem, esse gigante, ele é velho de guerra. Provavelmente você vai ser destruído, provavelmente você vai ser morto. Você não vai conseguir vencer esse gigante, você não vai conseguir vencer esse desafio. Ele é treinado, ele tem experiência, Davi. Mas Davi, ele tinha uma unção sobre a vida dele, ele tinha a presença do Espírito Santo. Davi, ele tinha a convicção de que quem ia diante dele naquelas guerras, naquela batalha, não era a força do seu braço exclusivamente. Ele disse, você vem contra mim com espadas e com lanças. Ele falando para o gigante, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E com uma pedra ele destruiu aquele gigante. Às vezes, queridos, nós buscamos muitas ferramentas, né? Saul falou para Davi, Davi, usa pelo menos as minhas ferramentas, usa as minhas ferramentas, toma aqui, né, os meus aparatos de guerra, a minha espada, o meu capacete. E a palavra de Deus fala que quando Davi colocou aquele aparato todo sobre ele, ele mal conseguia andar. Porque nem tudo que é do outro significa que é pra gente. Nem toda experiência que o outro vive significa que eu vou viver. Uma das coisas que tem mais adoecido pessoas nos tempos atuais é a comparação. Gente, as redes sociais, elas podem te ajudar, mas elas também podem te prejudicar muito se a gente não souber administrar. E a comparação é algo que tem adoecido as pessoas, porque a gente fica lá, passando o feed, olhando stories, às vezes, vendo a vida do outro, comparando, numa era onde muitas pessoas são influenciadores, né? E a maioria é influenciável. Buscamos influência pelas mídias sociais, quando o maior influenciador da nossa vida e da nossa história, que é Jesus Cristo, nós conhecemos pouquíssimo sobre ele. Ficamos ali, seguimos às vezes uma influência digital, olhamos, aprendemos muitas coisas com ele, mas não lemos a Bíblia. Tudo que nós precisamos para o sucesso da nossa vida, Jesus fez. Jesus, ele tinha todas as possibilidades para ser inferior, se sentir inferiorizado. Jesus, ele tinha todas as possibilidades de fugir do propósito, porque ele foi rejeitado. E a rejeição é uma das dores mais agudas. Sabe, eu fico analisando a história de Cristo, e Jesus, quando ele veio, ele sofreu muitas críticas, humilhação, rejeição pelos próprios familiares, e ele não voltou atrás do propósito que Deus havia determinado. Ele suportou tudo. Como a ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele foi conduzido para o propósito da cruz calado. Mas quando ele chegou na cruz e ele se sentiu rejeitado, ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? A dor do abandono é tão aguda, queridos, que até Jesus gritou quando ele se sentiu abandonado na cruz, para que o propósito fosse cumprido. E a rejeição, ela causa muitos traumas na nossa mente. Às vezes a rejeição familiar, a rejeição em um relacionamento. Uma paciente, uma vez, eu fiz uma chamada de vídeo, o paciente não é daqui, e quando fiz uma chamada de vídeo, eu vi que aquela mulher estava completamente somatizada, o corpo dela havia somatizado toda a dor da alma. E uma das falas dela foi, Ana, a minha história é uma história de rejeição. Quando eu era criança, eu fui abandonada numa BR, depois alguém me achou, me criou, eu cresci, e depois de um tempo eu me casei, fui abandonada pelo meu esposo. Depois de um tempo, eu decidi recomeçar a minha vida, entrei em um outro relacionamento, fui traída mais uma vez, abandonada mais uma vez, e essa é a minha história, uma história de rejeição. Só que as palavras têm tanto poder, a Bíblia já diz sobre isso, a Bíblia fala que a palavra tem poder, na língua tem poder para a vida e para a morte. A neurociência vem dizendo aquilo que a Bíblia diz numa linguagem científica, porque
Porque os cientistas eles dizem que palavras positivas abrem janelas light, janelas de luz na nossa mente. Palavras negativas abrem janelas killers, que são janelas assassinas, janelas que bloqueiam a nossa capacidade de aprendizado. E aquela mulher, quando ela disse, a minha vida é uma vida de rejeição, a minha história é uma história de rejeição, por incrível que pareça, ela desenvolveu uma doença autoimune onde o organismo dela também rejeitava as células boas. Então, o próprio corpo dela rejeitando a vida. Sabe aquilo que a gente fala, a gente internaliza, a gente começa a sentir o que a boca não fala, o corpo grita. E eu disse para ela, olha, ou você ressignifica a sua história, ou você vai viver uma vida de dor para sempre. Você pode olhar para a sua história como uma história do seu passado, como uma história de dor, dizendo, eu fui abandonada numa BR pela minha mãe, e viver essa dor, esse sofrimento, alimentar essa angústia. Ou você pode dizer, eu fui abandonada, mas o Senhor enviou alguém para cuidar de mim. O Senhor enviou alguém para me amparar, para me cuidar, para poder me dar o alimento. Sabe, queridos, eu tenho uma cicatriz na minha mão de quando eu tinha mais ou menos uns 5 aninhos de idade. Eu lembro que meu chinelo agarrou na porta da casa, né, da minha mãe, e eu estava com um copo de vidro na mão, e eu apoiei naquele copo, o copo quebrou, cortou. Olha a pilha lá, Simão. A pilha está em cima do altar. Vai lá, Simão, por favor. Eu me lembro que saiu muito sangue. E essa cicatriz está aqui até hoje. Quando eu passo a mão assim, dá até um choque. Porque é próximo do nervo. Quando eu olho para essa cicatriz, eu posso lembrar do sangue que saiu, da dor que causou, do choro incessante, porque eu chorei muito. E todo mundo à minha volta desesperou, porque saiu muito sangue. Mas eu posso olhar para essa cicatriz e dizer, o Senhor me livrou. O Senhor me protegeu. A minha mão poderia ter ficado deficiente, eu poderia ter ficado com a mão atrofiada, mas o Senhor me deu um livramento. Eu posso olhar para o meu passado e escolher a maneira que eu quero me recordar. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar como se a gente tivesse amnésia. Não é esquecer, mas é ter uma nova visão. E para ter uma vida com Deus, nós precisamos de deixar para trás uma história de dor. Nós precisamos deixar para trás uma história de autocomiseração, de vitimismo. Davi, ele era o menor da casa. Ele poderia ter olhado para ele e dito assim, mas eu, rei, nunca. Eu sou o menorzinho, franzinho, pequenininho. Tudo bem que eu sou bonitinho, a Bíblia fala que tinha belos olhos. Às vezes ele era bonito, mas não era mais aparentemente atraente. Às vezes a gente pode olhar para nosso condicionamento físico, olhar lá na internet e ver assim, nossa, que corpo bonito, que rosto bonito, que pele bonita, sua pele maravilhosa. Eu estava sentada aqui no banco e olhando pela Lorimar e falei, gente, que pele linda. Então, às vezes, nós ficamos nos comparando e esse lugar da comparação traz muita angústia e sofrimento. Eu atendi uma menininha de 6 aninhos que a mãe dela falou, Ana, me ajuda, porque ela está com um problema sério, porque chegou a priminha, ela era a única na família e agora ela está muito ansiosa, chorando à toa, porque acha que a priminha vai tomar o lugar dela. Aí quando chegou no consultório, comecei a brincar com ela, conversar, e eu pintei o dedinho dela e falei com ela, aperta aqui na folhinha. Ela foi apertando, e foi saindo aquele monte de impressão digital. Depois eu pintei a minha e fui apertando. Mostrei para ela, tá vendo que a sua é diferente da minha? Ela, tô vendo, tia. Eu falei assim, olha, ninguém vai ter uma impressão digital dessa igual a sua, porque você é única, ninguém toma o seu lugar. O Senhor te fez, claro que eu não falei para ela nessa linguagem, mas aqui, queridos, o que eu quero te dizer é o seguinte, Deus te fez de uma maneira única. O seu temperamento, às vezes você tem um temperamento colérico, ele é explosivo, estupim curto. Colérico, ele é prático e objetivo. Você vai perguntar para o colérico, você tem uma amiga colérica, né? Você chega perto dela e fala, ai amiga, eu não sei o que eu faço. A colérica vai virar para você e vai falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, né? Você presta atenção, a colérica é assim, é curto e grosso. Aí nós temos o sanguíneo, os coléricos já estão se identificando.
Nós temos o sanguíneo. O sanguíneo é aquele expressivo, comunicativo, que brinca, que ri. O sanguíneo conta história, ele gosta de fazer gracinhas. Chega numa festa, logo você identifica um sanguíneo. Porque ele está de pé, ele conta história, ele gesticula, ele interpreta. Ele tem bom humor, está sempre alto astral. Mas o problema do sanguíneo é que às vezes ele é extremamente exagerado e dramático. Então quando ele está falando a verdade, a gente fica até sem saber. E nós temos os melancólicos. O melancólico é aquele mais... Oh céus, nada dá certo para mim. Eu não vou conseguir. Eu sou a mais feia. Ai, tudo em mim é ruim. O melancólico, ele tem um olhar negativo sobre si. Precisa ser trabalhado. Mas em compensação, é um excelente amigo, sabia? O melancólico, quando ele é amigo de verdade, porque ele se coloca no lugar do outro. E o problema do melancólico é que às vezes ele se coloca tanto no lugar do outro que ele esquece de sair. Ele fica sofrendo. A pessoa se recupera, sai, o melancólico não dá. Um sanguíneo chega perto do melancólico e fala: nossa, olha como o dia está lindo. O melancólico olha e fala: eu acho que vai chover. O melancólico é fiel, mas às vezes ele tem um olhar mais negativo sobre a vida. E tem o fleumático. Como é que é o fleumático? É aquela pessoa mais caladona, mais introspectiva, mais tímida. Os melancólicos são tímidos também. Mas o fleumático, ele é caladão, às vezes ele está sofrendo por dentro, mas ele vai estar com um leve sorriso no rosto. Você pega um melancólico e fala assim, ó, senta ali, fica ali. Aí ele senta. Fala, não, é melhor você ficar aqui. Aí ele vai e vem. Onde você... É muito legal ter o melancólico na vida da gente, porque o melancólico é muito bonzinho. O que a gente fizer, ele aceita. Só que aqui, toma cuidado, porque o fleumático, o fleumático, ele não fala quando está incomodando, às vezes ele está querendo te matar, mas ele está assim, ó, um sorriso no rosto. E quando ele explode, assusta todo mundo. O fleumático, ele é assim, gente. O fleumático, ele não fala quando está incomodando, ele fala quando não está suportando mais. Então, cada um de nós temos um temperamento. Às vezes, quem é fleumático olha para o sanguíneo e fala, nossa, eu queria tanto estar ali na frente cantando. Porque normalmente quem se dispõe a vir para frente, os fleumáticos e os melancólicos também vêm para frente, participam. Inclusive, os fleumáticos são excelentes líderes. Só que eles, primeira coisa que eles fazem é, tipo, não, eu não. Mas quando eles se dispõem a fazer, eles são ótimos. Então, às vezes, a gente olha um para o outro e fala, o meu temperamento é sanguíneo e colérico. Quando eu falo assim, as pessoas até assustam, né? Mas, quando eu olho para o fleumático, eu falo, eu queria tanto aprender um pouco mais com o fleumático, que é contido, que às vezes segura mais as emoções, que é mais emocionalmente inteligente. Mas, às vezes, o fleumático olha para o sanguíneo e fala, eu queria tanto ter essa coragem que ela tem. E o que eu quero falar para você, contando toda essa história? Que Deus te fez de uma maneira muito específica e é dessa forma que Ele quer te usar. Deus, Ele conta com você, colérico, desse jeito tão impetuoso, né? Tão para frente que às vezes o colérico, o sanguíneo para fazer a obra. Deus, Ele conta com você, melancólico, para poder ouvir a história e a dor do outro e orar junto com ele. Porque às vezes o colérico não vai ter paciência de ficar lá ouvindo a pessoa contar a história, mas o melancólico vai ouvir, vai interceder, vai orar. Deus conta com você, fleumático, também para ouvir, porque são excelentes ouvintes. Então Deus, Ele conta com cada um de nós. E nós, muitas vezes, ficamos nessa condição de comparação. Que eu não sou igual. Que fulana é mais bonita. Que é melhor do que eu. Querido, o Senhor te fez e você é a coroa da criação de Deus. Você é a obra mais excelente que o Senhor fez. Tudo que Deus fez foi bom, mas o homem e a mulher é a coroa da criação. Você é amado pelo Senhor. Existe um amor que não tem dinheiro que pague. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi a maior prova de amor, dizendo para mim e para você, nada que fizerem, que tentarem comprar você com maior espécie, maior cifra, não vai ser o suficiente. Então Jesus derramou o sangue dele. E vocês, jovens, aproveitem agora o vigor e a vida de vocês e vivam o melhor que Deus tem para a vida de vocês. Sabe? Busquem a orientação de Deus em todas as escolhas da vida de vocês. Nos relacionamentos, nos estudos. Né? Todos nós, a cada 10 anos, a gente
vira uma chavinha biológica e psicológica. A gente passa por várias fases, né, da vida. A infância, a adolescência, a juventude, a meia-idade. E em todas essas fases da vida nós ficamos emocionalmente fragilizados. E o inimigo às vezes tenta atuar. Na fase da juventude mesmo, nós somos mais suscetíveis às paixões. Por quê? Me permitam dizer que o cérebro do jovem e do adolescente, ele ainda não está completamente maduro. A região responsável pela impulsividade, pela novidade de vida, pelo novo, ela já está madura, né? Por viver novidade, por interação, por busca, por adrenalina. Essa região do cérebro já está ok. Mas a região relacionada a autocontrole, inteligência emocional, senso julgador, ainda não está madura, não. Aí quem vai... eu costumo dizer assim, vocês são como um carro potente, uma Ferrari, só que com freio fraco. Então, vocês vão querer mover e agir por impulso. Quem é que vai ser o freio de vocês? É o pai e a mãe. O Espírito Santo, em primeiro lugar, né? Mas humanamente falando, quem Deus vai usar nessa terra é o pai e a mãe. Vocês vão na velocidade 120 por hora e de repente o pai e a mãe vai vir, ó. Aí nessa hora dá que raiva, mas é para proteger, queridos. É para proteger, para que vocês não sofram um acidente muito grande lá na frente. Esse momento da vida, né, é o momento que nós somos mais suscetíveis à paixão. E a paixão ela é dopaminérgica. Me permito dizer que tanto para os adolescentes quanto para os adultos também, a paixão ela libera muita dopamina no nosso cérebro. Dá sensação de quê? De euforia, aquela borboleta no estômago, frio na barriga, né? Isso tudo acontece quando a gente está apaixonado. Então, quando a gente está apaixonado, o rapaz vem, a gente está assim, olha para ele, dá aquele frio, né, no estômago, a gente está assim, finge que nem está vendo, o coração está mil, as pernas estão tremendo. E a gente está fingindo que nem está vendo. Mas, o que acontece? Dopamina. Aí, nessa hora, quando o cérebro está no efeito... Gente, a dopamina é responsável por essa sensação de bem-estar. A droga também libera a dopamina no cérebro. Então, às vezes, a gente está muito apaixonado, nosso cérebro está com um efeito parecendo um efeito de droga, tá? Parece que a gente está drogado de amor. Mas o amor não é cego, não. O cego é a paixão. Porque quando a gente apaixona, o cérebro está apaixonado, a gente não vê defeito. Depois que a paixão vai diminuindo, porque um cérebro apaixonado fica aí no máximo 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depois a paixão abaixa. E vai ficar ou o amor ou a realidade, né? Porque depois que a paixão vai embora, a gente olha e fala assim, meu Deus, o que é que eu vi desse ser humano? Não é? Só que se já estiver casado, você dá glória a Deus e vai seguir em frente. Não tem jeito, não. Mas então, todas as fases da nossa vida, nós estamos sujeitos a ser atacados, né, emocionalmente, espiritualmente. O inimigo se aproveita dessas situações, te vendo às vezes em uma condição onde você tem um complexo de inferioridade, onde você sofreu uma rejeição, onde você sofreu um abuso sexual, onde você viveu uma situação de dor. Ele sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles e é ali que ele vai trabalhar para poder roubar a sua alegria, para poder tirar de você a vontade de viver. Mas é para isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para poder dizer para você que o Senhor te vê por dentro, Ele não te vê apenas por fora. O Senhor, Ele te fez de uma maneira muito especial. Você tem um valor incalculável. Não permita que o mundo determine o valor que você tem. Não fique nessa condição de comparação, olhando para as outras pessoas, olhando para você. Entenda que você é a obra perfeita que o Senhor fez. E Ele tem para você o melhor. O melhor. Sabe, queridos, vamos nos dispor a viver o melhor de Deus. Nós temos algumas décadas nessa terra. Eu já vou fazer 37 anos. Quer dizer, já estou indo para quase 4 décadas de vida. Talvez eu botei aí mais uma boa expectativa de vida. Mais umas 5 décadas. Até os 90, né? Se Deus permitir. Mais, amém? Mas se você parar para poder analisar agora, na altura da sua vida, quantas décadas faltam? Assim, claro que a gente não sabe o tempo de vida da gente, né? Mas
com base na expectativa de vida humana. Quantas décadas você? Agora, a pergunta é, o que você quer fazer nesses dias que você ainda tem na face da terra? Você veio aqui com um propósito. Você não veio aqui para poder crescer, casar, ou trabalhar, ganhar dinheiro, morrer, deixar tudo aí e ir embora, não. Você é um braço de Deus na terra. Você é boca do Senhor na terra. O Senhor te chamou de uma maneira específica, com o seu temperamento. Isso não nos impede de trabalharmos em nós. Ah, Ana, eu sou muito colérica, muito estressada, muito... Ok, nós somos trabalháveis. Mas não queira ser outra pessoa. Reconheça, né? Faça um autoconhecimento, uma autoanálise. Saiba quem você é, os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que precisa ser moldado. E o que você pode usar em favor do reino. A nossa missão nessa terra é em favor do reino. O nosso lugar não é que nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros aqui. A vida, a doutora Ana Beatriz, a psiquiatra, ela fez uma analogia em relação à vida que eu gostei. Ela disse, a vida é como um trem. Você está dentro de um vagão, esse vagão para na estação, abre as portas e diz para você, pode descer, você desce, mas ele também vai voltar. E quando esse vagão voltar, ele vai dizer para você o seguinte, está na hora de voltar para casa, vamos? E aí, a hora que o Senhor nos chamar? Quando der a hora de voltar para casa, o que nós vamos levar dentro desse trem para apresentar ao Senhor? Senhor, o Senhor me confiou um diploma, o Senhor me deu a oportunidade de ir numa igreja, o Senhor me deu a oportunidade de morar do lado de um vizinho que não era crente. E eu trouxe aqui as minhas obras, eu falei do teu amor, eu ganhei almas para o Senhor. Às vezes nós nos prendemos às fantasias deste mundo. É um bom viver, gente, que ser crente é melhor ainda. E essa ideia de que ser crente é chato, não é não. Eu gosto de ser crente. Não é careta. Né? Às vezes os jovens pensam, mas eu não posso fazer aqui. Não pode, nós podemos fazer tanta coisa. Gente, a gente pode sair, a gente pode viajar, a gente pode ir nos restaurantes, a gente pode comer, a gente pode fazer o que a gente quiser e ainda mais em estado perfeito, lúcido. Olha que maravilha. Nós não precisamos buscar mecanismos de fuga, fugir da realidade. Podemos nos divertir, viver o melhor que Deus tem. E quando nós olhamos para Davi, ele era um jovem que viveu grandes experiências, mas ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando ele deixou ser levado pela paixão, porque a palavra de Deus relata, eu acho tão bonito a Bíblia, que a Bíblia ela não oculta as falhas e fraquezas humanas. O Senhor deixou registrado tudo de bom e aquilo de errado que grandes homens também cometeram para poder mostrar que eu e você não somos perfeitos, que a gente tem que vigiar, porque senão a gente cai também. E a palavra de Deus nos conta a história que um dia Davi estava na janela do seu quarto e Batseba estava bem lá do outro lado tomando banho. O que Davi ficou olhando para que Davi foi ficar olhando? Né? Ficou lá observando Batseba, o que aconteceu? A paixão entrou, a dopamina no cérebro aumentou, ele não conseguiu controlar os seus impulsos, as funções sexuais que todos nós temos, e aí ele caiu em pecado, criou uma situação, ainda por cima, porque se envolveu com Batseba, ela engravidou, para poder tentar esconder o pecado dele, chamou o marido de Batseba que estava na guerra e falou com o marido dela, deite-se com a sua esposa, pode sair da guerra, vai deitar com a sua esposa, vai aproveitar. Só que aí o marido dela falou, não, meu senhor, eu quero ir para a guerra, vou lutar pelo nosso povo. Davi falou, e agora todo mundo vai descobrir o meu pecado? Estou lascado, né? E aí, o que aconteceu? Ele calculou ali o assassinato do marido de Batseba. Mandou ele na frente da guerra para ser o primeiro a morrer. Só que ele pensou que ia ficar do mesmo jeito. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas têm consequências, boas ou ruins. Por isso que uma vida com Deus nos livra de algumas consequências terríveis. Né? Às vezes nós ficamos querendo viver as paixões da nossa própria carne. Davi, um homem segundo o coração de Deus, permitiu que os seus olhos vissem, o seu coração desejou, e ele perdeu o controle. Além do adultério, teve o assassinato. Só que depois o pecado dele veio à tona.
e a espada ficou sobre a casa de Davi, as consequências daquele pecado veio sobre ele. Deus perdoa? Perdoa. Mas as consequências são inevitáveis. Não tem como plantar melancia e querer colher abacaxi. Não tem jeito, gente. Então é por isso que é muito importante nós pararmos e fazermos a seguinte pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus no meu lugar? Nessa escolha, Jesus, o que o Senhor faria? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? Então, ter essa convicção de que a sua vontade não é movida apenas pelo seu coração, mas segundo aquilo que Deus tem para a sua vida, vai fazer com que você trilhe um caminho de sucesso. E sucesso, quando eu falo sucesso, eu não falo só financeiro, eu falo de plenitude em Deus. Então, para concluir, queridos, a nossa mente, ela é muito, às vezes, enganosa, né? O coração do homem, a Bíblia também fala isso. Quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, a Bíblia está dizendo que as nossas emoções, elas são enganosas. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de emoção. Mas é por isso que nós temos que nos revestir das armaduras. A palavra do Senhor diz: coloque sobre você o capacete da salvação, o escudo da fé. O capacete protege a mente, o escudo protege o peito. É o Senhor protegendo os nossos pensamentos, né? E as nossas emoções. Então, para ter uma vida com Deus, nós precisamos de blindar a nossa mente, blindar o nosso coração, para poder receber da parte do Senhor uma unção, uma graça, que é o que vai nos fazer vencer. A nossa vitória, ela sempre tem que ser para a glória de Deus. Não para satisfazer o nosso ego apenas, mas para glorificar o nome do Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração agora, se vocês pudessem se colocar de pé. Eu gostaria que você colocasse, sabe, na sua mente, no seu coração, aquilo que você deseja, os seus medos e desejos, que você apresentasse diante do Senhor as suas emoções. Agora pode dizer no seu espírito mesmo, dizendo: Senhor, eu não estou feliz, eu estou triste, estou me sentindo assim. Coloca diante do Senhor. Ou aquilo que você deseja também, apresente diante do Senhor. Ele é poderoso para mudar a sua história, a história da sua família. Ele é poderoso para abrir as portas que estão fechadas. Ele é poderoso para poder fazer com que você veja de uma maneira diferente. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque tu és a nossa esperança, tu és uma rocha inabalável. Ó Deus, tu és a rocha que os nossos pés estão firmados, Senhor. Tu és o Deus que vê todas as coisas. A tua palavra diz que até as trevas são luz diante do Senhor. Nada fica oculto aos teus olhos, ó Deus. Isso nos traz alegria, mas também nos faz pensar: ó Deus, será que o que o Senhor vê em nós agrada o teu coração? Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Clamamos pela tua graça, porque a tua graça superabunda na nossa vida. Onde abunda o pecado, também superabunda a graça. E é na tua graça que nós nos achegamos, clamando ao Senhor: tenha misericórdia de nós, nos ajuda, porque até para te servir precisamos do Senhor. Ó Deus, eu coloco a vida de cada jovem que está aqui nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que venha blindar a mente e o coração de cada um. Senhor, que o Senhor venha tornar os ouvidos deles sensíveis à tua voz, Espírito Santo. Que eles possam sentir, ó Deus, com o coração a tua presença, que eles venham ter experiência contigo quando eles deitarem, ó Deus, no travesseiro à noite, que eles venham ouvir a tua doce voz, dizendo para eles que o Senhor os ama, que o Senhor quer que eles estejam próximos do Senhor, que tu és um bom pai. O Senhor não é um pai carrasco, o Senhor não é um pai ruim, tu és um bom pai, tu és o nosso Abba, o nosso paizinho amado. Meu Deus, eu quero colocar a vida de cada mulher, cada homem, cada adulto que está aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a nossa história desde o ventre da nossa mãe. A tua palavra diz que quando nós éramos substância informe, a gente não tinha formato ainda no ventre, o Senhor já nos conhecia e tinha todos os nossos dias contados. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos conhece. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Senhor, que toda fragilidade emocional, onde o inimigo das nossas almas tem ganhado força, tentado, ó Deus, roubar a nossa alegria, nós, em nome de Jesus, rejeitamos e nós repreendemos toda depressão, toda angústia,
todo pensamento e ideação suicida, meu Deus, toda automutilação, nós, em nome de Jesus, pelo poder do teu nome e do teu sangue, nós rejeitamos. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou naquela cruz para desfazer as obras do inimigo. O Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pela tua pisadura nós fomos sarados. Meu Deus, nós fomos sarados pelo teu sangue, e nós reivindicamos o poder deste sangue para sarar as nossas emoções. Todo trauma, toda dor, toda ferida do passado, todo medo, todo pânico, toda ansiedade, em nome de Jesus, que seja destruída agora. Coloca nos nossos lábios, ó Deus, um cântico de alegria. A alegria da tua salvação. Somos servos do Senhor, somos filhos, somos amigos. O Senhor não nos chama, ó Deus, mais de servos, mas de amigos. Somos teus amigos, Jesus. Por isso nosso coração se alegra. Coloca, Deus, vivos de júbilo nas nossas casas, porque a tua palavra também nos garante isso, que na tenda dos justos há vivas de júbilo. Por isso nós declaramos desta noite, em nome de Jesus, um tempo de alegria, um tempo de regozijo. Na tua presença até a tristeza tem que saltar de alegria, Senhor. Então, em nome de Jesus, que haja alegria nos nossos lábios, alegria, Senhor, quando nós levantarmos para trabalhar, para estudar. Meu Deus, alegria, ó Pai, até mesmo em meio à dor, quando nós temos motivos para chorar, que nós venhamos encontrar, Deus, motivos para sorrir, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, a vida da Lorimar. Continua instruindo a Tua filha com os jovens desta igreja. Quero colocar diante do Senhor os pastores desta igreja. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre este lugar. Meu Deus, que este lugar seja conhecido como lugar de oração, de milagres. Homens e mulheres, ó Deus, tementes ao Senhor, uma família curada e sarada. Ó Deus, que este lugar vai proporcionar, ó Deus, como um lugar propício para receber pessoas feridas, não pessoas perfeitas, mas pessoas feridas que precisam de tratamento. Levanta, Senhor, pastores, missionários. Levanta, Senhor, médicos. Levanta, Senhor, também, Deus, engenheiros, arquitetos, professores, donas de casa, maridos, mulheres. Levanta, Senhor, pessoas que, apesar do título, vão ser primeiramente servos, Deus, aonde estiverem. E que o nome do Senhor seja propagado nos quatro cantos dessa terra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre este lugar. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por tudo que o Senhor fez e ainda fará neste lugar. Obrigada, Senhor, por confiar a mim pela Tua graça a oportunidade de ministrar em Teu nome, Senhor. Eu não mereço, mas é a Tua graça que me alcança todos os dias. Obrigada, Jesus, eu te louvo, te exalto e devolvo ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e majestade pertence ao Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.